De onde vem a calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva, e uma voz que ecoa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo e refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredos, invade meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor, o amor, o amor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Fala galera radical, tudo bom com vocês? Eu continuo me chamando Isaac, estou muito feliz em poder estar aqui trocando ideia com vocês. Hoje eu vou estar continuando essa série que a gente vem vivendo aí, que é a série Vem Pra Mesa. Então já foi conversado aí muita coisa massa com o Johan, com o Lucas, e o último e o mais recente foi com o Afonso, que ele nos ensinou o significado da palavra Ohana, que significa família, significa nunca esquecer, significa nunca abandonar, né? Então foi muito massa isso, a gente aprendeu sobre a importância de viver família, de estar 100% vivendo família, né? E hoje eu queria conversar com vocês sobre um tema que eu creio que vocês, assim como eu, estão sentindo muita falta, que é sentar à mesa com os irmãos. Quando eu recebi o convite de estar conversando sobre esse tema, né, para mim é um convite, eu fiquei muito feliz, porque sentar à mesa com os irmãos é o que eu vivo de uma forma intensa, é o que eu vivo de uma forma prazerosa. A primeira coisa que vem na minha mente quando falamos desse assunto é amizades. Mas para que se construa uma amizade, ela precisa ter um processo. E esse processo inclui acolhimento, esse processo inclui caminhada, esse processo inclui vida na vida. Então, esses são os 3 pontos que eu queria abordar aqui com vocês nesse tema, nesse bate-papo. A primeira coisa
que eu queria abordar era sobre o acolhimento. Eu creio que o evangelho, ele é um evangelho de inclusão. Ele é um evangelho que inclui pessoas. Nós precisamos aprender mais sobre o evangelho da inclusão, pois ele que mostra se verdadeiramente estamos vivendo o segundo mandamento de Cristo. Sabe o que significa colocar o evangelho da inclusão em prática? Significa você incluir pessoas no seu GR, incluir pessoas na sua vida ou no seu grupo de amigos. Sabe o que significa colocar o evangelho da inclusão em prática? Significa você incluir pessoas que muitas vezes ninguém quer incluir. Significa você chamar para perto pessoas que muitas vezes ninguém quer ter por perto. O evangelho da inclusão, ele fala muito mais sobre um amor ao próximo do que muitas atitudes. A Bíblia fala sobre a história de um homem chamado Lázaro. Eu queria dar uma pincelada aqui para vocês. Lá em João 11, fala sobre essa história. A Bíblia relata que Lázaro, ele estava enfermo e através dessa enfermidade Lázaro veio à morte. As irmãs de Lázaro chegaram em Jesus e disseram: Jesus, o que aconteceu? Por que você não curou o nosso irmão? Cura o nosso irmão, Jesus. Jesus deu uma resposta muito legal para eles. Disseram para eles mais ou menos assim: relaxa, calma. Isso aí é para mostrar a glória de Deus. E aí no decorrer da história, as coisas vão andando. E o ponto que eu queria chegar aqui é: depois de muitos dias, Jesus chega à gruta onde Lázaro estava. Naquela época, os corpos eles não eram apenas colocados em buracos como um caixão, mas eles eram colocados em grutas, que dentro dessas grutas colocavam umas pedras assim, bem grandes para fechar a porta. E a Bíblia relata que Lázaro estava numa gruta dessa. Se liga nessa história. E quando Jesus chegou lá naquela gruta, no versículo 39, Jesus diz o seguinte: tirai a pedra. E lá no versículo 43, Jesus fala outra coisa e diz assim: Lázaro, vem para fora. Que louco, porque Jesus chega lá na gruta, o cara morto, e aí Jesus chega e diz assim: peraí, tira essa pedra aí. E depois tira: Lázaro, vem para fora. Gente, vocês entenderam? Jesus falou assim: vem para fora para um morto. E lá no versículo 44, a Bíblia diz o seguinte: o morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados, e o rosto envolto no lenço, e disse Jesus: desatai-o e deixe-o ir. Sabe o que foi que Jesus disse aqui? Jesus disse assim: tirem a pedra, e depois: Lázaro, venha para fora, e depois disse assim: tirem todas as faixas desse homem e deixe-o ir. É aqui onde eu queria chegar. Desatai os lenços, desatai os nós, tirai essas faixas que está sobre esse homem. Sabe o que isso significa? Que Jesus é o único poderoso para tirar alguém da morte. Mas Jesus chama-nos para que a gente tire as faixas dos nossos irmãos. Isso significa que Jesus é o que vai tirar aquele teu amigo da morte espiritual. Isso significa que Jesus é o único poderoso para salvar aquele teu amigo da morte espiritual. Mas Jesus vai te convidar para tirar aquela pedra e também para tirar aquelas faixas daquele homem. Sabe o que isso significa? Que Jesus vai te chamar para caminhar com aquela pessoa. Jesus, ele faz o milagre, mas quem continua o processo do milagre somos nós, irmãos. Então Jesus, ele está disposto a tirar aquele teu amigo daquela morte espiritual. Mas Jesus te convida, Jesus chama você e diz assim: ei, tira a faixa daquele cara, ei, tira a faixa daquela menina. Então, a gente pode entender que esse tirar de faixa pode ser o caminhar. O tirar de faixa pode ser o processo de restauração daquela pessoa. Jesus, ele é incrível nessa passagem, né? E continuando falando sobre acolhimento, a gente pode pensar que aquele que não está disposto a receber outros dentro não pode ter a honra de sair para evangelizar lá fora. Sabe o que isso significa? Muitas vezes chegam pessoas dentro da nossa igreja, chegam pessoas lá no Espaço Radical e nós estamos tão na zona de conforto ali com os nossos amigos, com o nosso grupinho, com o nosso GR, que a gente acaba esquecendo os novatos, que a gente acaba esquecendo aqueles que estão vindo pela primeira vez lá para o Espaço Radical.
E uma coisa eu vos digo, aquele que não está disposto a receber convidados, a receber novas pessoas dentro do espaço radical, não pode ter a honra de sair para fora da igreja para pregar o evangelho, para evangelizar. E quando falamos de evangelizar, é um privilégio que nós humanos temos, que nem os anjos têm. Então, olhe para o evangelizar como uma honra. Então, se você não está disposto a receber pessoas, a acolher pessoas dentro do espaço radical, meu amigo, não invente de querer sair para pregar o evangelho, porque se o mais simples você não está conseguindo fazer, que é acolher pessoas, o que você vai fazer lá fora? Então, esse aí foi o primeiro ponto do processo que é caminhar com alguém, do processo que é viver e sentar na mesa com o irmão. E o segundo processo é o processo de partilha. Da partilha à entrega. Tiago 5,16 diz o seguinte: portanto, confessem os seus pecados uns para os outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Se liga. Confessem os seus pecados uns para os outros e orem uns pelos outros. Gente, confessai os seus pecados uns para os outros. Tiago 5,16 fala sobre a importância de confessar os nossos pecados. E também fala sobre o porquê é importante. Porque se nós confessarmos, nós seremos curados. Sabe aquela sua área de luta, onde você guarda para você? Sabe aquele sentimento que você sabe que é um sentimento que te maltrata, que não te faz bem, mas você não consegue vencer? Sabe aquela luta que você luta todos os dias, mas está sendo muito difícil de vencer? Pronto, é isso aí mesmo. Isso precisa ser confessado. Isso precisa ser colocado afora, isso precisa ser posto afora. Isso precisa sair de dentro de você para que você possa ser curado. Não fique mais tentando vencer suas áreas de luta sozinho, meu amigo. É muito difícil. É importante nós sermos transparentes no nosso confessar. Se você entendeu que você precisa compartilhar as suas lutas, as suas dificuldades para alguém, você também precisa entender que o seu confessar, ele precisa ter toda uma transparência. Você precisa colocar tudo para fora e não uma coisa ali, outra coisa ali. Sabe por quê? Porque quando nós começamos a colocar para fora algum tipo de coisa, às vezes tem coisas que a gente prefere guardar, talvez por causa de vergonha, por causa de medo, enfim. Mas é importante que a gente seja 100% transparente nesse compartilhar, porque só assim nós seremos sarados. É importante a gente dar nome para essa área de luta e tratar ela com conhecimento a ela. Existe um livro que, pelo visto, não tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui, que diz o seguinte: se você não conhece nem a si mesmo e nem o inimigo, sucumbirá a todas as suas batalhas. Sabe o que isso significa? Se você não conhece a si mesmo e nem conhece ao seu inimigo, você perderá todas as suas batalhas. Sabe o que eu aprendo com isso? Nós precisamos dar nome às nossas áreas de luta, nós precisamos dar nome aos nossos pecados, porque isso significa que a gente está conhecendo o nosso inimigo para que assim a gente possa ter uma luta mais eficaz. Amigo, seja 100% transparente com as suas áreas de luta. Quando você for compartilhar seus pecados, suas áreas de luta para alguém, seja 100% transparente, senão de nada adianta. Conheça seu inimigo para que assim seja campeão nessa batalha. Mas existe um outro ponto também muito importante sobre a partilha. Quando nós compartilhamos sobre nossa vida, consequentemente nós estamos compartilhando a nossa vida. Então é da partilha do falar a partilha da nossa vida. Então quando nós começamos a compartilhar nossa vida para alguém, é aí que a gente está compartilhando as nossas ganhos, os nossos sorrisos, as nossas dores. E quando a gente está compartilhando coisas importantes sobre nós, e quando nós estamos compartilhando lutas nossas, defeitos nossos, isso significa uma coisa: isso não pode ser compartilhado para qualquer pessoa. Isso não pode ser compartilhado para qualquer cara aí que a gente acha no meio da rua, só porque ele tratou a gente bem, a gente vai lá e vai responder o cara. A gente vai compartilhar tudo pro cara. Só porque a menina me tratou tão carinhosa, aí eu vou lá e vou jogar a minha vida todinha para ela. Não é assim. Mas tá, se a gente tem que tomar cuidado para quem a gente deve compartilhar nessas áreas de luta. Compartilhe suas áreas de luta com aquelas pessoas que é influência para você.
Compartilhe suas áreas de luta para pessoas que vai saber ajudar você nesse momento. Compartilhe aquela sua área de luta para pessoas que você confia, meu amigo. E um ponto muito importante: compartilhe suas áreas de luta com uma pessoa que você se identifica. Para que aqueles papos, para que aquela convivência possa existir um link, possa existir uma identificação, e assim você consiga realmente colocar tudo para fora com 100% de transparência. Então, o segundo ponto do caminhar, o segundo ponto do sentar à mesa com os irmãos, é partilhar, é compartilhar a nossa vida para outras pessoas e também estar disposto para que outras pessoas compartilhem as suas vidas conosco. E para que a gente possa ajudar, a gente precisa disso. A gente precisa de conhecimento, a gente precisa de vida com Deus, a gente precisa disso. E continuando sobre partilhar, quero trazer mais um versículo lá em Provérbios 27:17, muito conhecido, Nigrada e tudo conhece. Pessoas aprendem uma com as outras, assim como o ferro afia o ferro. É muito prático pensar sobre um ferro afiando ferro. Você não precisa ser o melhor churrasqueiro ou açougueiro para entender isso, mas você já deve ter visto que as pessoas amolam uma faca com um outro ferro e elas passam um no outro assim e elas amolam aquela faca. A Bíblia diz que da mesma forma que o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro, o homem afia o seu irmão. Isso é incrível. Mas sabe o que é interessante a gente pensar sobre isso? Porque o ferro, ele afia o ferro é com atrito e não com beijinho. Sabe o que isso significa? Significa que quando você está caminhando com uma pessoa, nem tudo que você quer ouvir, você ouvirá. Nem tudo que você gosta de ouvir, você ouvirá. Vai ter momentos que vai rolar atrito, vai ter momentos que vai sair faísca, meu amigo, e isso é normal. Se da sua amizade com muita gente não sai atrito, não sai a faísca, meu amigo, tem alguma coisa errada. O ser humano é afiado com atrito, o ser humano é afiado com tudo aquilo que muitas vezes não é fácil para nós. Então, pensar sobre esse versículo para mim é muito legal, porque por exemplo, as pessoas que eu caminho, muitas vezes me falam coisas que eu nem queria ouvir. Me falam coisas que eu olho e digo assim, poxa, não era nem para me ter perguntado nada para esse cara. Não sei se vocês já passaram por isso, vocês chegam para conversar com alguém e aí a pessoa vai e fala uma coisa que você precisava ouvir, mas você não queria ouvir, e aí você fica, poxa, não era nem para me ter falado com esse bicho. Porque isso acontece. E isso significa que essa amizade é verdadeira, porque ferro afia ferro, é com atrito, não é com beijinho. Continuando esse processo de caminhada cristã com os irmãos, existe um outro ponto, que é o vida na vida, que particularmente é aquele que eu amo viver, é aquele que eu dou maior valor viver. Caminhar e crescer, isso é vida na vida. Eclesiastes 4:12 diz o seguinte: uma corda de 3 dobras é mais difícil de ser rompida. Esse processo, que é o processo de vida na vida, eu amo, velho. Sabe o que significa vida na vida? Significa rolê, que eu sei que você gosta. Significa sair com os amigos. Vida na vida significa estar com os amigos. Vida na vida significa sair com os amigos para curtir, para brincar, para se divertir de forma sadia, claro. Vida na vida significa fazer nada junto. Eu tenho amigos que às vezes eu ligo para os caras e digo assim, e aí, macho, tá fazendo o quê? E aí eles dizem assim, não tô fazendo nada. E aí eu digo assim, eu posso fazer nada junto contigo? E aí ele diz, pode. E aí eu vou pra casa do cara, o cara vem pra minha casa, com meus brother, e aí a gente fica sentado assim, olhando pro céu, fazendo nada, mas fazendo nada junto. Mas sabe o que é o mais incrível? O mais incrível é que desses fazer nada juntos, sempre rola um bate-papo, sempre rola uma conversa, e isso é importante. E isso é crescimento. Meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa, talvez você pouco ouve isso, mas ir pro shopping com as suas amigas, mesmo que vocês estejam indo para o shopping para fazer compras, mesmo que vocês estejam indo para o shopping para assistir um filme, isso é sadio para você, isso é vida na vida, isso
Isso é crescimento espiritual de alguma forma. Principalmente quando essas pessoas que você caminha são pessoas que têm vida com Cristo, são pessoas que têm intimidade com Deus. A Bíblia nos ensina a chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. Sabe por que isso é tão confortador para o meu coração? Isso é confortador para o meu coração porque a Bíblia não diz assim: se o teu amigo estiver chorando, dê os seus pulos para enxugar as lágrimas. Se o seu amigo estiver chorando, dê seus pulos para fazer ele parar de chorar e fazer ele sorrir. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: choram com os que choram e sorri com os que sorriem. Então, no momento que o seu amigo estiver chorando, meu irmão, a Bíblia nos ensina a ficar lá com ele chorando junto. Mas lembrar para ele que o dia seguinte vai ser alegre, que tudo passa. É lembrar para ele que a dor passa. É lembrar para ele que em algum momento aquela dor vai passar. Mas enquanto essa dor não passar, meu amigo, fique com seu amigo chorando com ele. E sorri com os que sorriem. O seu amigo teve uma conquista, o seu amigo conquistou, sei lá, um carro, conquistou uma casa, o seu amigo conquistou, sei lá, um videogame massa. Sendo pela meritocracia dele ou não, parabenize, esteja com o cara. Não seja um cara paia que chega e diz assim: ah, também, né? Ah, não sei o que, né? Chega no cara e diz: aí, mas parabéns aí. É isso aí, brother. Então sorri com os que sorriem, chora com os que choram. Uma coisa também muito importante em caminhar com alguém, em viver vida na vida, é o estar disposto a aprender e a ensinar. Caminhada cristã, vida na vida, se resume. Caminhada cristã, vida na vida, fala muito sobre ensinar e também fala muito sobre aprender. Esteja disposto, meu amigo, em aprender com outras pessoas. Esteja disposto a aprender. Esteja disposto, meu amigo, a aprender com seus amigos. Estejam disposto e aberto para aprender com os mais novos e também com os mais velhos. Esteja disposto a aprender com o seu líder, a aprender com o seu prestador de conta, a aprender com aquela galera do seu GR. Esteja disposto também a ensinar. Esteja disposto a pegar aquele pouco que você aprendeu, mas está disposto a passar isso para frente e ensinar outras pessoas. Então, vida na vida significa caminhar, aprender e ensinar. Todo mundo que está assistindo isso aqui tem aquele amigo que precisa ser compreendido, mas é difícil de se compreender aquela pessoa. Aquela pessoa que muitas vezes é um pouco chata pra gente, aquelas pessoas que muitas vezes é um pouco difícil de entender, talvez por causa de uma forma de agir, talvez por causa dos sentimentos deles. Nós precisamos aprender a ser compreensivo com as pessoas. Nós precisamos aprender a ter consciência e amar outras pessoas que muitas vezes estão precisando muito de ajuda. Então, vida na vida significa ter compreensão com o próximo. Vida na vida significa ter compreensão com os amigos, entender os amigos. Vai ter amigo que é difícil de lidar, mas isso é a vida. Uma vez eu li uma frase, que essa frase me tira da zona de conforto. Essa frase, às vezes, essa frase dói no meu coração, que diz o seguinte: aquele momento em que o seu amigo está chato, é o momento que ele mais precisa de você. Velho, isso me tira da zona de conforto de uma forma doida, sabe? Então, mas isso é verdade, meu amigo. Isso é verdade. Então, vida na vida significa ter compreensão e paciência com os nossos amigos difíceis de lidar. E isso é muito legal. Queimar por Jesus é massa, velho. E isso é bíblico. O fogo que está sobre o altar arderá nele. Não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele ponhará ordem ou holocausto, e sobre ele queimará as gorduras e as ofertas purificadas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Em Levíticos diz, velho, que o sacerdote toda manhã ele ia e colocava lenha no altar para que aquele fogo continuasse queimando continuamente, para que aquele fogo não apagasse. Nós, como cristãos, como noivo de Cristo, precisamos colocar lenha no nosso altar do Espírito Santo todos os dias, todas as manhãs, porque se nós não colocarmos lenha na nossa vida, parará de queimar o fogo do Espírito Santo em nós. Então, massa, muito legal, isso é bíblico, mas muito se fala sobre queimar por Jesus e pouco se fala sobre ser um fósforo espiritual na vida de pessoas. Então, continuando nessa metáfora, se é para manter o fogo do Espírito Santo sempre, nós como amigos, como verdadeiros amigos e verdadeiros cristãos, nós precisamos ser fósforos espirituais na vida de pessoas.
Nós precisamos ajudar outras pessoas a manter esse fogo por Jesus. Nós precisamos ser amigos que bota fogo nas pessoas. Então, seja para os seus amigos um fósforo espiritual. Aquele que vai ajudar o seu amigo a pegar fogo pelo Espírito Santo. Aquele que vai ajudar o seu amigo a ser mais espiritual, a ser mais parecido com Jesus. Então, vida na vida significa ser um fósforo espiritual na vida de pessoas. Aí um outro ponto que eu queria abordar, muito interessante também, é esteja disposto a caminhar com pessoas mesmo que não pareça valer a pena. No decorrer da minha caminhada cristã, eu me deparei com muitas pessoas que precisavam de ajuda, que sabiam que precisavam de ajuda, que queriam ajuda, mas eram pessoas difíceis de ser ajudadas. Talvez porque a área de luta delas gritava mais alto. Talvez porque essas pessoas viveram algo no passado e que hoje elas têm muita dificuldade de se libertar. Então, é importante nós estarmos dispostos a caminhar com essas pessoas, mesmo que às vezes não pareça valer a pena. Você já ouviu falar sobre a palavra metanoia? Metanoia significa mudança de mente. Então nós precisamos ter uma metanoia para essas pessoas. Nós precisamos olhar para essas pessoas com outro olhar. Nós precisamos olhar para essas pessoas e mudar nossa mente. Precisamos olhar como Cristo olha. Jesus não olha para você como apenas um viciado em pornografia. Jesus não olha para você apenas como mais uma pessoa ansiosa que não consegue vencer isso. Mas Jesus olha para você, meu amigo, com o olhar de, essa é minha noiva, esse é meu filho amado, esse eu amo, esse eu tenho misericórdia, a minha graça é derramada sobre essa pessoa. Se precisamos ser parecidos com Jesus, que sejamos parecidos com Jesus na hora de olhar para os pecadores também. Então precisamos mudar a nossa mente quando olhamos para muitas pessoas. Essas pessoas valem a pena, toda vida vale a pena, toda alma vale a pena. Você já parou para imaginar que aquele familiar que você ama, mas que você sabe que é difícil de lidar com ele, você sabe que é difícil de ajudar? Você já parou para imaginar que daqui a 30 anos você pode estar com seus amigos, com a sua família, com seus filhos, no conforto da sua casa, enquanto essa pessoa vai estar queimando no inferno? Então esse é o momento onde você vai chorar por almas, esse é o momento onde você vai ajudar pessoas, esse é o momento onde você vai viver vida na vida com pessoas, esse é o momento onde você pode ter paciência e acreditar na mudança de pessoas. Um dos mais incríveis e belos milagres que Jesus faz, e os mais doideira, é a mudança de mente, é a conversão. Porque, velho, você já parou para pensar o quanto é incrível a mudança de uma pessoa, o quanto é incrível a metanoia, velho? Em um momento da nossa vida, nós olhamos para a vida com um olhar super impuro, super cheio de ódio, super pecaminoso, e aí no decorrer de um tempo Jesus muda a nossa vida para que a gente comece a olhar para a vida com amor, com uma forma mais incrível. Velho, a mudança de mente é um dos maiores milagres que eu já vi. A metanoia, a conversão é um dos maiores e mais belos milagres que eu já presenciei e vi. Caminhando para o nosso encerramento, queria abrir a Bíblia com vocês mais uma vez. Jesus ele conta a história de um paralítico de Cafarnaum, que tá lá, também está no Evangelho de Lucas, está no Evangelho de Marcos. Jesus ele chegou em Cafarnaum e aí ele foi para uma casa, que possivelmente seja a casa de Pedro. E aí quando Jesus estava lá nessa casa, vivendo vida na vida, trocando ideia ali com os discípulos, né, e com outras pessoas, a Bíblia diz que a porta daquela casa estava lotada de gente. Vocês imaginam aí, por onde Jesus passava, Jesus levava aquela multidão de pessoas atrás de, muitos atrás de salvação, como também muitos atrás apenas de cura, né? E aí, existia esse paralítico, e esse paralítico tinha 4 amigos. Gente, quando você não pode andar, o importante é você ter amigos. E aí os amigos desse paralítico, olhou para o paralítico e disse assim: ei, eu vou te levar lá em Jesus para que Jesus possa te curar e te salvar. Mas era impossível eles levarem aquele paralítico até Jesus pela porta, velho, porque estava lotado, não tinha como entrar. E tu acha que o pessoal ia dar prioridade? Ia nada, mano. Ia nada. E aí os amigos do paralítico, movidos pelo amor,
movidos pela paixão e compaixão, movidos pelo fogo do amor, olharam para o paralítico e disseram assim: já que a gente não pode entrar pela porta, a gente vai te botar por cima do telhado. E aí os amigos do paralítico subiram em cima da casa, no leito mesmo, assim, na cama, botaram, eu creio que uma corda, e desceram o paralítico por cima dos telhados. O que moveu essas pessoas, o que moveu esses 4 homens a fazer isso foi amor. E esses 4 homens são amigos verdadeiros. O esforço de seus amigos significaram muita coisa. Sabe o que eu quero aplicar aqui para vocês? Caminhe com pessoas, esteja com pessoas e sejam pessoas dispostas, esforçadas a ajudar os seus amigos, a ajudar os seus irmãos. Levar os seus irmãos até Jesus, levem pessoas até Jesus e caminhem com pessoas que te levam até Jesus, meu brother. Caminhe com pessoas que está disposto a caminhar com você e levar você até Jesus, mesmo que você esteja impossibilitado de andar, mas que pessoas peguem você pela cama e levem você até Jesus. Mas será que todo esse esforço valeu? Valeu. Porque lá no versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: Jesus, vendo a fé dele, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os seus pecados. Meu chapa, será que valeu a pena? Salvação eterna, vida com Cristo, pecados perdoados, o esforço dos seus amigos vale a pena. E todo esse esforço para ajudar outras pessoas, será que todo esse esforço para lutar contra os meus pecados, será que tudo isso vale a pena? Há muito tempo atrás, Deus deu seu único filho para que morresse no nosso lugar, entendendo que aquela cruz, ela não pertence a Cristo Jesus, aquela cruz pertence a mim e a você, que somos pecadores, meu amigo. Aquele calvário, aquela crucificação não é merecida a Cristo. Aquela crucificação, aquele calvário, aquela dor, ela é merecida a nós, meu chapa, ela é merecida a você, ela é merecida a mim, um dos maiores pecadores. Então tudo isso vale a pena, sabe por quê? Porque aquela morte não terminou por ali. O Evangelho, ele se diferencia de da grande maioria das religiões, porque o Evangelho, ele não acaba na morte, meu amigo, mas ele continua até a ressurreição. Ao 3º dia, Jesus ressuscitou, rasgou o véu. Tu vai querer costurar esse véu de novo? Não queira costurar esse véu, entre na sua intimidade com Cristo, cara. Esteja disposto a caminhar com Cristo, meu amigo. E dentro dessa caminhada, esteja disposto a ajudar outras pessoas. Tudo isso valerá a pena. Existe um céu, existe uma salvação, existe uma eternidade. E tudo isso, por causa de uma coisa, tudo vale a pena. O Evangelho de Cristo resume toda a nossa vida, cara. Jesus morreu naquela cruz por mim e por você. E isso é o suficiente para acreditarmos em outras pessoas e assim ajudar outras pessoas. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Foi muito legal ter trocado essa ideia com vocês. Espero que possa ter abençoado você de alguma forma. Se você quiser assistir o restante das pregações dessa série, que foi muito legal também, entra aí no canal Rede Radical no YouTube, se inscreve no canal. A gente tem planos de fazer esse canal crescer, postar muita coisa massa lá. Então se você faz parte desse ministério, se você faz parte do Radical, se você tem um zelo por esse ministério, compartilhe isso para os seus amigos, quanto os de dentro, tanto os de fora. Compartilha isso com teus amigos, com a tua família, e eu espero que possa ter abençoado vocês. Então, gente, é isso. Muito obrigado.